O DIEESE, para quem não conhece, é o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos, né? É uma instituição fundada e financiada pelo movimento sindical desde 1955. Né? A gente tem um tempinho aí na praça. O que o DIEESE faz? O DIEESE faz assessoria nas negociações coletivas, né? A gente fornece dados sobre a inflação, emprego, sobre as empresas que a categoria está negociando. Também fazemos análises setoriais, fazemos o levantamento do preço da cesta básica, do salário mínimo necessário, entre outras produções, né? Tem o site do DIEESE para quem quiser conhecer. A gente oferece bastante cursos também, faz atividades e cursos todos com o intuito de fazer a formação para o movimento sindical, para a classe trabalhadora, as suas demandas, sejam elas mais ali da negociação ou também aquelas mais políticas, mais pensando na questão nacional. E o que a gente trata quando a gente fala de conjuntura nacional? A gente trata dos números principais da economia. Quais são eles? O PIB, o emprego, a inflação, o que está acontecendo, né? A gente sabe que a gente está encerrando aí o primeiro ano de um governo que foi eleito numa eleição apertadíssima, depois de um período super conturbado, que se a gente quiser remontar, volta até 2015, 2016, que é onde houve o golpe, e teve todo um reordenamento político no Brasil e também teve implicações econômicas muito fortes. Eu vou tratar disso, assim. O que significou esse primeiro ano de governo, desse terceiro governo Lula, e o que a gente tem de perspectiva aí para a economia, para a classe trabalhadora como um todo, também as implicações para o pessoal aqui, comerciários de Nova Iguaçu, região, etc. Começar falando do PIB, emprego e inflação. É tudo muito rápido, eu vou tentar fazer uma fala mais telegráfica, mais palpável possível, de forma mais acessível possível, e aí depois a gente abre para as questões e comentários. O que a gente está vendo aí nesse final de primeiro ano de governo Lula 3, né, como dizem. A gente virou o ano, né, numa eleição apertadíssima, teve toda aquela confusão em Brasília em janeiro, etc. E também, do ponto de vista econômico, o que estava posto? Todas as projeções para esse ano de 2023 eram péssimas, horríveis. Assim. O Brasil vai crescer pouco, o desemprego, a tendência é que o desemprego cresça, a inflação cresça, etc, etc. Todos os prognósticos eram ruins. Agora a gente está praticamente fechando o ano, e o que a gente está vendo? Tudo isso se inverteu. Né? O Brasil deve fechar o ano com um crescimento do PIB na faixa dos 3%, que é um crescimento assim, significativo, ainda mais considerando o que a economia brasileira passou nos últimos anos, né? Praticamente patinando, crescendo a 1% ao ano aí desde 2015, tirando inclusive o período de pandemia, que teve aquela queda violenta. Mas a questão a gente estava com o prognóstico de estar tudo muito ruim, de fechar tudo muito ruim. Não vai fechar, vai fechar bem. A gente acabou de sair o indicador do desemprego aí. O desemprego está em trajetória de queda, eu não estou com o número exato, mas está em torno de 7 e poucos %. Está um patamar que, se você pegar a série histórica, a gente está vendo que está numa curva descendente, e a gente vai falar das implicações disso. A inflação também está caindo, né? A gente tem uma projeção de fechar o ano com crescimento de 3%, uma inflação em torno de 4,5%, que está dentro da meta do Banco Central, e também um emprego aí na faixa dos 7%, né? O desemprego na faixa de 7%, o dólar ali na faixa dos R$ 5,00, mantendo uma estabilidade, mas a mensagem geral o Brasil está voltando aos trilhos do ponto de vista econômico. E como é que a gente está voltando a esses trilhos? Vou falar dos componentes da demanda, que são consumo, gastos do governo, investimento e setor externo. Começando pelo consumo. Consumo, que é o que mais interessa aqui, inclusive, para a categoria. O consumo das famílias melhorou esse ano, apresentou evolução. Por que isso melhorou? Quando a gente fala que aumentou o consumo das famílias, as pessoas estão gastando mais, estão indo para a rua para gastar mais dinheiro, estão comprando, estão voltando a comprar. O que isso significa? Quer dizer, como é que a gente chegou nisso? O governo federal, quando virou, antes mesmo de virar o ano, conseguiu negociar com o Congresso a tal da PEC da transição. O que a PEC da transição garantiu? Ela garantiu a expansão do Bolsa Família e a retomada da política de revalorização do salário mínimo.
Isso tem impacto direto para a renda do trabalho, ou seja, para o poder de compra da classe trabalhadora, né, que está se traduzindo aí nesse nível de consumo, e também para a renda de aposentados, pensionistas, ou seja, não apenas diretamente para a classe trabalhadora que está empregada, mas também quem está aposentado. Ou seja, tudo isso amplia o poder de compra e faz com que a economia se dinamize. Esse é o primeiro ponto, essa retomada você tem uma ampliação das políticas sociais via Bolsa Família e ampliação e retomada da política de valorização do salário mínimo. Por outro lado, a gente também teve a queda da inflação. Assim, o Diese produz faz a pesquisa da cesta básica mensalmente, a gente vê como é que está o preço da cesta básica mensalmente. Né? Todo mundo aqui deve ter percebido que no começo desse ano os itens da cesta básica diminuíram, correto? Assim, ou eu estou falando bobagem? Assim? Não, é assim. Todo mundo pela frente. Claro, assim, às vezes a gente fala para as pessoas, olha, a inflação caiu, mas no mercado está tudo mesmo. Não, porque é uma média dos preços, etc. Cada um tem uma cesta muito particular de compra, mas assim, porque olhando a inflação, principalmente a inflação dos alimentos, explica essa queda. Ou seja, uma queda, para além dessas retomadas de política que aumentam a renda da classe trabalhadora, o poder de compra, também a queda da inflação. Por quê? A inflação, menos inflação, o teu dinheiro vale mais, né? Chegando no final do mês, está preservado o poder de compra. Isso também está influenciando. E o que fez com que a inflação também caísse dos alimentos? A gente está tendo uma normalização dos preços das commodities no mercado internacional, que influenciam também os preços internos, mas também a gente teve safras muito boas, que estão, assim, diferentes de outros lugares do mundo. O Brasil apresentou a safra 2022-2023 muito boa, de vários gêneros alimentícios. Isso ajudou a jogar os preços para baixo. Assim. Então, esse já é o primeiro ponto importante aí da política que a gente está vendo que ajuda a redinamizar a economia. Explica essa mudança de sair da perspectiva do péssimo e a gente vai fechar o ano bem. Outro aspecto importante, outra medida importante que o governo adotou, já apontou isso e conseguiu implementar agora em junho, foi o Desenrola. O que é o programa Desenrola? Todo mundo aqui já ouviu falar Desenrola, né? O que é o Desenrola? Pois é, não é só ouvir falar, né? Enfim. O que acontece com o programa Desenrola? Também é um esforço do governo federal de pegar toda são milhões de pessoas, é muita gente mesmo, que se endividou ao longo aí do período pandemia, governo Bolsonaro, recessão, assim, esse período tumultuado que a gente, meio tenebroso que a gente atravessou e de uma certa forma ainda está atravessando, mas essa medida é importante por quê? Você consegue renegociar as dívidas com as instituições financeiras, limpa o nome das pessoas e elas voltam a ter acesso ao quê? Ao crédito. Certo? Tendo acesso ao crédito, o que a pessoa vai fazer? Ela vai tender a comprar mais. Assim, ou seja, o comércio acaba sendo beneficiado com esse tipo de programa. Agora, a despeito desses esforços do governo federal, a gente tem um problema muito sério no Brasil hoje, que também tem implicação direta, inclusive para a categoria, taxa de juros, certo? Todo mundo, assim, quem acompanha minimamente o noticiário econômico, o noticiário em geral, sabe que toda hora sai uma notícia assim, Brasil, o Comitê de Política Monetária, o famoso COPOM do banco, que envolve o Banco Central, etc., determinou que a taxa de juros vai continuar lá nos 13%, atualmente está 13% mais ou menos, né? 13,25%, nem não estou com o número de cabeça, mas é um juros muito alto. Assim, se você, essa é a taxa básica, é a taxa que as instituições financeiras tomam dinheiro emprestado do Banco Central. Agora, não é a mesma taxa que as instituições financeiras usam para cobrar na ponta, né? Que é o crediário diverso. O crédito para o consumidor, a gente tem cartão, quanto é os juros no cartão hoje? É 400 ao ano, é isso? Assim? Então, assim, esse é um problema muito sério que o Brasil tem e que essa é uma pauta que a gente tem que colocar como urgência, por exemplo, para a gente colocar no debate público.
especialmente a categoria. Por quê? Uma taxa de juros muito alta, com esses juros tão altos, o que acontece com o consumidor? Ele recebe, a minha renda até melhorou. Eu acabei de falar que assim, o salário mínimo está retomando a política de crescimento, etc., valorização, a inflação caindo, o cara está sentindo que está com mais dinheiro no bolso. Mas aí o cara vai na loja e vê lá, pô, vou comprar uma geladeira. Ah, beleza, R$1.000, hipótese aqui, R$1.000 à vista, se o cara for comprar a prazo, vai pagar 3 geladeiras. Né? Assim, que consumidor com alguma... E muitas vezes, assim, mesmo que o mercado de trabalho esteja se recuperando, assim, até inclusive na criação de empregos com carteira, você tem muita gente que está trabalhando na informalidade. Agora você imagina o cara que trabalha na informalidade vai tomar um crédito que ele vai pagar 3 vezes o valor do negócio, sabendo que a renda dele ou vai ficar estável ou é intermitente. Então a gente está com essa questão muito séria para se tratar no Brasil hoje, que é os juros. E por que os juros não caem? Por que já não estão caindo muito devagar, mas por que não caíram mais e antes? Porque desde o governo Temer, para além das diversas contra-reformas, né, como a gente costuma dizer, que não foram reformas, uma das medidas que passou, das implementações que passou ao longo do governo Temer foi a independência do Banco Central. O que significa? A autoridade responsável pela determinação da taxa de juros, né, o Copom, mas ali o Banco Central basicamente tem essa prerrogativa de determinar essa taxa básica de juros. E o que acontece? O Banco Central agora, desde o governo Temer, é, aspas, independente. O que isso significa? O presidente tem mandato próprio. O presidente da República não pode nomear e retirar o presidente do Banco Central para mudar a política. Então, quem a gente tem lá, quem sabe o nome do presidente do Banco Central hoje? Roberto Campos Neto, né? O Neto daquele, todo mundo ligado à ditadura, aquela pessoal, né? Todo mundo sabe que ele é ligado ao Bolsonaro, aquela coisa que tem muita proximidade. O presidente do Banco Central hoje tem uma leitura, já que está consolidada, que foi se consolidando ao longo desse ano, de que está meio que sabotando esse projeto, né? De retomada do crescimento e de crescimento econômico sustentável. O que é? Não é só dar um sopro com essas medidas mais pontuais de aumentar o salário mínimo, essas que eu citei, mas a gente precisa para retomar a trajetória de crescimento sustentável e com aumento do investimento, etc., que é o que realmente dinamiza a economia, com uma taxa de juros dessa não dá. É impossível mesmo. E aí vamos pensar aqui, aí eu falei do consumidor. Vamos pensar se você é um empresário industrial. Não estou falando se você é ligado ao ramo financeiro, não. Você é um industrial. Ou até mesmo ligado ao comércio. Ou eu vou fazer um investimento, vou abrir mais loja, vou contratar mais gente, etc, etc. Mas a gente sabe que as empresas não operam tirando do bolso e fazendo investimento. Elas vão ao banco, ou vão emitir títulos, vão se financiar, se alavancar, como diz o termo, para expandir. Aí o cara vê lá, taxa de juros, ele tem um caixa lá, sei lá, de R$1 bilhão para investir. Não, 1 bilhão, mas sei lá, 100 milhões de reais para investir, para abrir novas lojas e contratar mais gente. Ele tem 1 bilhão para fazer isso, tem que estar no caixa dele. Aí ele vê lá, pô, se eu for investir esse dinheiro, eu estou esperando um retorno, tá? Se eu for ampliar a loja desses 100 milhões de 10 milhões. Aí o cara pega, olha para a taxa de juros, e ele vê assim, pô, se eu aplicar esses 100 milhões na taxa de juros, eu vou ganhar 20. Aí o que vocês acham que o empresário faz? Pega o dinheiro e aplica no financeiro. Aí a renda não cresce, ou seja, não vai empregar, não vai ampliar a capacidade produtiva e a economia não dinamiza. E com isso, quando a gente olha para quanto o governo federal gasta só com juros da dívida, dá, por exemplo, 3 vezes o Bolsa Família. Todo que é gasto num ano no Bolsa Família é pago apenas com juros da dívida pública. Ou seja, a gente tem um verdadeiro escoadouro via juros e via Banco Central independente que faz com que... E detalhe, né, o orçamento público, a gente paga o imposto vai para o caixa do governo e ele vira juros da dívida que vai remunerar bancos e fundos de investimento, que é quem detém esse... Dá para entender assim, pessoal? Assim, não estou falando uma coisa muito... Porque essas são as questões que estão postas hoje no Brasil. Por exemplo,
O governo federal também, nesse intuito de retomar o projeto de desenvolvimento que foi interrompido por golpe, anunciou o novo PAC. Ouviram falar do novo PAC? O que é esse programa? É um programa bastante ambicioso que visa basicamente ampliar os investimentos, certo? Assim, ampliar investimento investir, não é pegar o dinheiro e comprar um título, não. É você abrir uma nova loja, você mobilizar mesmo em capital físico, a questão de ampliar a sua capacidade produtiva e que contrata mais gente. Você abre uma loja a mais, vai ter que ter mais gente para atender. Mesmo que a gente saiba que a importância da coisa do e-commerce, toda coisa feita virtualmente está ganhando peso, mas ainda assim, é nesse sentido. Só que esse PAC, esse programa, né, que vai ter parceria público-privada, uma parte do investimento vai ser direto do governo federal, outra parte vai ser pelas estatais, é um programa bastante ambicioso e bastante volumoso em termos de recursos. Ele não, dificilmente ele vai ter a capacidade de dar uma tração maior na economia nos próximos anos, se a taxa de juros se mantiver nesse patamar. Por quê? É quase que como se você quer acelerar o carro com o freio de mão puxado. O freio de mão puxado é justamente a taxa de juros que está hoje. Assim. Eu estou colocando esses elementos, assim, eu posso falar de muitas outras questões aqui, o tempo já está quase até acabando, tem como a gente diz, né, 20 minutos, a gente mal começa a esquentar, mas o que acontece? É colocando esses elementos principais para a gente fazer a discussão, assim, de pensar. O consumo está sendo retomado, como eu falei, os elementos da demanda. O consumo está sendo retomado, o investimento está ruim porque os juros estão altos, mas a coisa não tem capacidade de deslanchar mais justamente por causa do juros. Assim, não estou dizendo que os juros é a bala de prata do Brasil, não, mas assim, é a questão que está mais imediata e que teria uma ingerência política da classe trabalhadora para atuar. Por quê? A gente, assim, enquanto dirigente sindical, quem toca a negociação, o que a gente pensa aqui? Questão do emprego e também do acordo. Numa situação em que a economia está crescendo, o salário, a renda está crescendo, o que acontece com as negociações? Em geral, o reajuste sai maior, não sai? Isso é o primeiro ponto. E também as empresas estão contratando mais, não é isso? Então, se a gente não pensar se a gente pensar que a economia, nesse sentido, não é importante, a gente deixa para lá. Não, vamos fazer aqui a nossa luta aqui com essa empresa ou com esse coletivo patronal, etc. Mas, como é que a gente se posiciona em relação a essas pautas nacionais? Que são pautas que, como eu estou dizendo, a economia que parece que flutua no ar lá e, não, a gente não tem nada a ver com isso. Não, a gente tem que pressionar também, ajudar a pressionar o governo federal, e não só o governo federal, toda a sociedade, né? Essa é uma luta que a gente faz na sociedade civil, no caso, para tocar na questão dos juros. Assim. Se esses juros se mantiverem assim, aí reitero, no caso da categoria aqui, comerciários, fica muito difícil você pensar numa perspectiva de, apesar da retomada da economia, de você fazer uma boa negociação. Por quê? A gente sabe que do lado da patronal sempre tem, do lado da patronal sempre vai ter aquela má vontade, né? E sempre vão tirar números aí do setor e do balanço, dizendo, não, está muito ruim. E agora, quando a gente vê mostra que o ambiente econômico está favorável, principalmente levando em consideração esses pontos que eu estou chamando a atenção, você sabe que você está mais respaldado para fazer uma negociação mais ofensiva. Né? Assim, eu sei que a economia vai bem, que a tua empresa está bem, porque ela está inserida nessa retomada, então sejamos mais generosos na negociação. Você falando da coisa muito ali, pragmática, etc. Agora tem outro ponto, só para fechar a fala mesmo, já estou... Oi? Tá, beleza. Estou falando mais uns 5 minutinhos. Para a gente pensar o seguinte aqui. Queria colher um pouco aí de vocês. Que empresas que vocês trabalham? Assim? Tem alguém aqui da Casas Bahia? Aqui, ali. O que mais? Pode falar, gente, só para ter a noção. Americanas? Americanas, aposentado. Diário, mas é mercado. Mercado também. Mesunique. Tá, beleza. Então, bom saber também. Mercado também é importante. Eu falo comércio que acaba levando muito para o varejo, assim, mas bem lembrado, tem justamente. E detalhe, né? Eu falei da inflação dos alimentos, etc. Essa movimentação também é importante. Mas por que eu fiz essa pergunta no final das contas?
a gente viu aí que logo eu falei no início do ano o que aconteceu na economia como um todo, mas vamos lembrar aí do caso americano, né? Todo mundo está assim, nós fazemos a negociação, acompanhamos comerciários do Rio também, a gente faz. O que está acontecendo? Só para a gente ter também noção disso, que a despeito das coisas melhorarem ou piorarem, tem uma questão mais empresarial que é muito complicada hoje no Brasil, também tem a ver com a questão dos juros, eu vou mostrar para vocês, vou tentar demonstrar. Americanos entrou em recuperação judicial, teve aquela confusão toda, porque conseguiu maquiar o balanço, assim, falando assim, muito resumidamente, assim, tem os pormenores, eu teria que olhar, mas o que acontece? O que se descobriu? A Americanas tinha uma dívida impagável, de bilhões, aí tem o cálculo de 40 bilhões, você imagina assim, e ela foi conseguindo maquiar aquilo no balanço, uma operação bastante sofisticada, e que ninguém conseguia ver. Por exemplo, a gente faz a análise do balanço lá para a gente assessorar na negociação de comerciais e fala, não, está bem, ele está com lucro, o nível de endividamento está. E os caras chegam e virou a chave ali, virou o ano, quebrou, está horrível. Assim, para a gente ter noção também dessas coisas. Assim, o que pode ter acontecido ali? Outro caso que eu vou, por isso que eu perguntei onde a galera trabalha, etc. Por quê? Tem outra empresa aí que também que é do ramo, que está meio mal das pernas, que é a Magazine Luiza. Assim, é provável que essa empresa venha a ter problemas, aí, apresente um balanço muito ruim e venha a ter problemas aí no final do ano. No caso dos mercados especificamente, eu não estou com nenhuma informação aqui, até porque me convidaram para fazer mais a fala com a conjuntura geral, eu estou extrapolando um pouco, mas também para dar essa noção para vocês. Né? No caso, a gente pode ter, por mais que a situação, a maré esteja virando, o vento esteja virando favoravelmente, como eu tentei apontar aqui, por conta dessas questões que eu sinalizei, ainda assim a gente pode ter essas surpresas desagradáveis no caso da negociação. Assim. E o que os juros, para retomar o ponto, tem a ver com isso? Muitas empresas, isso a gente está vendo sistematicamente nas nossas análises para fazer a assessoria na negociação. O endividamento das empresas aumentou muito no último ano para cá, de 2021 para cá. E o que aconteceu com a taxa de juros de 21 para cá? Foi quando saiu lá na pandemia estava 2% ali no 2020, 2021, está hoje 13%. Isso em um ano e meio. Você imagina, você tem um caixa, uma gestão financeira do teu negócio. Você se endividou. A referência do endividamento é a Selic, né? Como eu falei aqui. A Selic explodiu, empresas de educação, comércio, o que vocês quiserem, todas apertou o endividamento. Agora, a gente pensa assim, dá para fazer de aliado tático para fazer a disputa na sociedade, a patronal, justamente assim, quem tá faturando com isso, não vai querer mudar. Por exemplo, se eu peguei, como eu falei, se eu sou empresário, peguei meu dinheiro lá e botei no título da dívida pública, ou qualquer título lastreado na Selic, está faturando horrores, 13% ao ano de taxa básica, para quem tem milhões, é um dinheirão, assim, é um dinheirão todo mês, e garantido, né? Lastro ao governo federal. Agora, se o empresariado, se parte do empresariado ainda está sofrendo com esse endividamento, tá aí uma deixa, por exemplo, para fazer assim, vamos fazer a disputa, assim, porque nesse caso, não é que é um jogo de ganha-ganha, que isso meio que não existe no capitalismo, né? Assim, a classe trabalhadora sempre perde em detrimento do capital, mas assim, qual é a questão? Depende da correlação de forças, né? Sempre. Mas qual é a questão? A gente tem esse tema urgente dos juros, que a gente vai ter que resolver, a gente tem que pautar, né? Só que aí eu vou enveredar rapidinho para fechar a fala na questão política, né? A gente tem, como eu falei, o Banco Central Independente, que essa condição foi estabelecida no contexto de um governo de golpe, né? O governo Temer, o governo que assim, derrubou o governo democrático e implementou essa medida, por exemplo, e também temos um Congresso super conservador. Assim. E aí você vê, não sei se vocês viram aí a notícia essa semana, saiu essa semana, o governo, estamos fechando o ano aí, como é que está a aprovação do governo Lula? Caiu.
Tá assim, começou o ano, pela primeira vez o ruim passou o bom. Aí a gente tem que se colocar essa questão, né, que é importantíssima. Para além desse espelhamento na política e na cultura em geral, assim, né, de congresso muito conservador, etc., e no qual você tem vários dos seus elementos ali que fazem a agitação no sentido de desviar a atenção para o que é importante. Por exemplo, inflação, o que é mais importante? A inflação dos alimentos ou a questão do banheiro, unissex, tal, ou qualquer dessas questões que os caras, dessas cortinas de fumaça que o cara levou? A dama do tráfico, sabe assim? Isso mina a imagem do governo quando ele está fazendo, do ponto de vista que interessa, de fato, que é a comida no prato, emprego de qualidade, etc. Não tenho dúvida que o governo está fazendo, com todas as limitações que tem com esse Congresso, está conseguindo jogar o jogo. Agora, a gente está tendo, como é que melhorando o emprego, a renda, todas essas questões que eu apontei, todos esses pontos que eu coloquei, ainda assim a percepção do governo piora. Assim, é uma coisa complicada. Assim, é por isso que eu encerro minha fala, e a gente tem que, assim, colocando isso como sugestão também de questão para a gente pensar como é que o movimento sindical tem as suas pautas, a classe trabalhadora tem suas pautas, pode inclusive encontrar um ponto de convergência que pode gerar uma aliança tática com setores no patronato, que é no caso a questão de juros, e ainda assim a gente, na questão do debate público, a gente acaba perdendo para essa cortina de fumaça ou para essa perfumaria que os caras têm conseguido emplacar aí e que acaba embalando a boa parte da cabeça da classe trabalhadora, né? O cara assim, pô, beleza, pô, estava 2 anos desempregado ou fazendo bico e agora eu voltei, arrumei uma carteira assinada de novo. Mas o cara vai falar, pô, tá vendo, a dama do tráfico vai lá no governo, o banheiro, o Lula quer colocar o banheiro, sabe assim, quer taxar as igrejas, assim, eu posso dar 1000 exemplos aqui das fake news que circulam e assim, e a gente tem que eu acho, né, voltar ou tentar o máximo possível pautar a questão na melhoria de vida de fato das pessoas, econômica mesmo. Então, ó, o teu emprego melhorou, você conseguiu um emprego melhor, tua renda está melhor, etc. E ainda assim, porque a gente sabe que o que aconteceu na Argentina agora, os caras elegeram lá o Milei, né, que a caso da Argentina é complicado, porque estava de fato em crise, mas a crise também nem foi gerada pelo Fernandes, nem pelo governo dele, mas foi gestada pelo governo Macri, né? Tem uma leitura muito consolidada em relação a isso, que é anterior. Agora, a gente está, por que eu estou chamando a atenção para isso, para encerrar a fala? Porque a gente vai ter eleição ano que vem e também essa disputa na sociedade está colocada o tempo todo. Se a gente não consegue apontar e pautar o debate mesmo nas questões que interessam de fato para a classe trabalhadora, a gente ainda vai ter muito problema inclusive com um potencial governo mais voltado à direita ou extrema direita, e que a gente nem sabe se a gente entrar num governo desse novamente, se a gente vai conseguir sair tão cedo, porque para quem saiu um golpe de Estado aí mal sucedido, né, gestou um golpe de Estado ao longo do seu governo todo, pode ser que numa próxima oportunidade não falhe, entendeu? A gente tem que estar atento a isso. E dessa forma eu agradeço em nome do Diese e abro aí para as questões. Muito obrigado. Mas estamos discutindo assim uma questão pontual que é com relação a essa conjuntura nacional, né? Que entra o movimento sindical, né? A realidade do conjunto dos trabalhadores, né? A questão do Congresso, né? Então, falou-se aqui, o Fernando, muito bem, sobre a questão da taxa Selic. Está 12,5%, tá? Que é a remuneração do capital. Tá? E isso tem realmente um impacto muito grande na cesta básica e na vida das pessoas. Né? Embora o governo está iniciando aí o PAC 3, que é um investimento de infraestrutura, de geração de empregos, né? Um governo que realmente ele fez um investimento aí na valorização da ciência, né? Valorizando aí a pesquisa, que estava bastante defasada. Então, né, os formandos, né, podem estudar, né, fazer as suas
as suas iniciativas nas universidades, isso é um ponto muito positivo. Mas você parte de uma taxa Selic de 13,75 que era, o óleo de soja estava 8,99. Lembra, no início do ano, no governo passado, 8,99 chegou a quase R$10. Hoje está 4,99 com a taxa Selic a 12,5%. O combustível, né, vocês vêem lá no posto de gasolina, estava lá o combustível, 4,99,99, que ali prevalecia a dolarização do combustível. Então tinha milésimo de centavos, acabaram com isso. Então hoje nós estamos vendo o combustível está bem mais barato. E a cesta básica realmente, num conjunto, está melhorando, os indicadores estão melhorando. Agora, nós estamos com um Congresso bastante conservador, né? Os patrões têm seus representantes lá, todo setor organizado tem seu representante. Agora, sindicalista, você conta no dedo. Quem é que vai defender os nossos interesses se não são os trabalhadores? Né? Então, o governo realmente ele tem uma pauta social, está avançando nessa questão, né? Agora, isso finalizando 11 meses de governo. Agora, aqui mais pé embaixo, na nossa categoria, nós estamos acompanhando. O Fernando falou da loja americana, né? Nós estivemos lá junto com as outras organizações, pressionamos. Aqui na nossa base, a loja americana apresentou uma proposta, nós tivemos um indexador de 4% na nossa conversão, a loja americana propôs pagar em 2 vezes, 2 mais 2, ainda teve demissão, né? Mas não fechou loja, só fechou o depósito por uma questão estrutural. Então eles saíram daqui da Dutra, foram lá para Seropédia, que é um espaço próprio, né? Então todas as organizações estão se reestruturando. É lógico que a gente tem passado no calçadão, tem visto aí Itaguaí, vários lugares, tem muita loja fechada. E virando o ano, nós poderemos ter surpresas com algumas lojas, alguns conglomerados que podem realmente não suportar a pressão, né, econômica, a pressão da remuneração do capital. Porque se você investe numa loja, na geração de emprego, é lógico que o retorno é de médio a longo prazo, né? No capital, quando você aplica lá no mercado, na especulação, é isso. Então fica difícil. Com a autonomia do Banco Central, ela traz esse prejuízo político para o país, porque você fica dependente do capital. O banco não gera emprego. O que gera emprego é a infraestrutura. Então eu queria colocar isso aqui, Fernando, ver se os companheiros têm acordo com essa questão, né? Virando o ano aí, o capital realmente ele não está na produção, está na especulação. É isso aí, obrigado. Fernando, como você bem colocou, depois do golpe de 2016 para cá, só foi ataques à classe trabalhadora e os mais pobres. Nós tivemos aí a reforma trabalhista, tivemos a lei da terceirização sem fim, que tirou milhares de empregos e precarizou mais ainda o trabalho, né? E esses ataques foram combinados estrategicamente por esse setor conservador da direita e que queria ter mais ganhos, né? E aprofundou a miséria, principalmente no Brasil, né? Em 2018 tivemos a reforma da Previdência, que vai levar milhares de pessoas, quando envelhecerem, né, a miséria, entendeu? A pobreza. Essa mesma reforma que fizeram no Brasil, através do governo Bolsonaro, foi a mesma reforma que fizeram no Chile, que hoje empobreceu as pessoas de mais idade, que não conseguem trabalhar, não conseguem cumprir as regras e não conseguem se aposentar. Aí você criou uma massa de uma população idosa que não tem aposentadoria, não tem renda nenhuma, né? Tanto que no Chile houve aquelas manifestações grandes, né? As pessoas foram para a rua porque a população estava morrendo de fome, né? Mais de 30% da população estava na extrema pobreza, né? E aí os ataques do governo Bolsonaro não ficaram só nisso, né? Veio o ataque à organização sindical, proibindo que o próprio trabalhador pudesse contribuir para o seu sindicato, né?
Então foram um conjunto de ataques, desde 2016 até aqui. Né? E durante o governo Bolsonaro, né, a economia, junto com a pandemia, pioraram o cenário, principalmente para os mais pobres. Né? Dentro desse cenário, Fernando, nós temos um Congresso Nacional bastante conservador, como o tempo colocou, que as pautas que realmente interessam ao trabalhador, como você colocou, que é uma inflação baixa, que isso reflete na renda do trabalhador, a cesta básica, porque o salário do trabalhador, ele é praticamente para sua subsistência. O salário ele vai diretamente para a cesta básica. Né? Porto Rico, ele tem uma renda bem maior, não tem um impacto muito grande da inflação, mas o impacto da inflação sobre o salário do mais pobre tem um impacto maior. Essas reformas que se sucederam, né, ela dificilmente tem, por exemplo, esse governo tem condições de retroceder, né, na reforma da Previdência, porque você tem um Congresso onde a direita é maioria e o governo tem que governar. Então é um grande desafio governar, tomar as medidas necessárias para melhorar as condições do povo pobre, do trabalhador, mas com um Congresso conservador, onde as pautas colocadas são que vai, na verdade, ao contrário dos interesses dos trabalhadores. Vou ser rápido, Fernando. Ao longo dos anos, o DIEESE, ele pega o salário mínimo e faz um parâmetro dentro da conjuntura da economia e diz que o salário mínimo deveria ser X. E aí isso ele causa um rebuliço, assim, das pessoas quando lê esse tipo de matéria. Né? Então, assim, por exemplo, quando o salário mínimo está 1.320, o DIEESE tem um parâmetro para dizer assim, não, o salário mínimo do brasileiro poderia ser XXX, não é isso? Então, assim, por que acontece isso? Né? Porque assim, toda vez que o DIEESE joga isso em público, vem essa questão, esses ataques cibernéticos, muito e ataques assim, esses caras são monarcas. A gente não pode, se o salário é 1.320, por que tem que ser 5.000? Então, dentro dessa economia, por que o salário deveria ser X e como é feito esse cálculo do DIEESE? Compartilho da mesma pergunta do Ricardo, a respeito do salário. Eu não entendi por que o nosso salário deveria ser e não é. E o que o governo tem que fazer para isso. O segundo, eu só vi duas perguntas, a do Milton e a dele. Eles são bem mais inteligentes para articular e tal, e colocar suas opiniões sem perguntas. A minha pergunta é, como é que se diz? Qual é a máxima que está se dando nas extinções de trabalho das grandes fábricas? Porque eu sou comerciário, mas eu entendo que as grandes fábricas também movem o meu setor. Aí eu queria que você me ajudasse, porque muita gente aqui me conhece, sabe, cara, eu odeio informações de internet. Por mais que elas sejam elucidadas para a gente, eu prefiro aprender aqui. Eu queria que o nome da sua força. Telmo ressaltou e eu vou reforçar também. Isso já liga na última questão, mas eu vou fazer o preenchimento aí da lacuna. Essa questão dos juros hoje, ela é de fato, vou reforçar aqui, ela é fundamental hoje para o Brasil. Assim, reiterando o que foi dito. O nível de juros alto desse jeito, ele só tem duas funções. Né? Ele serve como freio de mão para a economia não avançar, não acelerar. Mas assim, é um freio de mão, então por que o motorista não tirou o freio? Por que o motorista não está falhando? Não, posso falar assim.
Por que o motorista não vai e tira lá o freio de mão? Porque tem uma parcela da burguesia, da classe dominante, que se apropria disso. É como eu falei, você tem por ano, dependendo de como está o nível da taxa de juros, de 400 a 500 bilhões de reais que são escoados para os detentores dos títulos da dívida. E aí você abre lá os dados do Tesouro, quem é que detém esses títulos? São bancos, como eu falei, bancos, fundos de previdência também, fundos de investimento, previdência, e assim, é um dinheiro garantido. Aquela história do dinheiro chama dinheiro. Para que você vai se esquentar sua cabeça com fornecedor, escambau, contratação, sindicato, se vão lá encher o saco, se eu posso pegar o meu dinheiro e botar num título do Tesouro e vai me render mais do que eu vou ter com encheção de saco de contratar e investir, obra, escambau. Agora, como o Thelmo falou, a economia real está aí. O que supre a necessidade das pessoas? É a produção. Né? Quando a gente fala de finanças, a gente fala basicamente de apropriação. Se você emite um título financeiro, você está dizendo para uma pessoa, você me deve tanto, a uma taxa tal. Nesse ato de um emitir um título e de outro pegar e pagar, quantas de plantação foi feito, quantas máquinas foram construídas, me digam você. Nenhum. Né? A finança ela fica no que a gente chama ali do universo da apropriação, a produção mesmo, e a produção, mas por outro lado, a produção depende, você não tem no capitalismo como você dinamizar uma economia sem as finanças, porque, como eu falei, tudo é crédito. Se tem o caso das americanas também. Estava endividada, maquiou o balanço, quando viu a dívida era muito maior, era impagável. Isso pode ser que outras empresas também apareçam, por isso que eu falo para a gente ficar de olho, eventualmente até quem diz supermercado. Então assim, se aconteceu alguma do varejo grande, o que a gente tem que fazer? Tem que ligar o alerta, porque não fica assim, pô, tem uma base real para isso ter acontecido, que é justamente os juros aumentou. Se a empresa tem acionista, quando você vai lá e divulga o seu resultado, você tem que dizer para o acionista, olha, esse ano não foi muito ruim, não foi muito bom esse trimestre, mas vai melhorar. Aí você dá uma marcada no balanço, dependendo também do caráter de quem está gerindo ali a empresa. Né? Você vai lá, contrata um economista, o pessoal assim, administrador, para ver, cara, faz uma projeção aí para mim, como é que vai estar esse mercado daqui a um ano. Ó, a projeção é que vai aumentar 10% o consumo de calçados no Brasil. Beleza, vamos fazer as contas aqui. Se a gente ampliar, se eu comprar mais 2 máquinas e contratar mais não sei quantos trabalhadores, quanto isso vai ter de retorno para mim na monetário lá, de lucro mesmo? É o que eu falei. Vai render, sei lá, vou aplicar 100 milhões, vai render 10 milhões. Pô, vou tirar uma margem de 10 milhões. Você olha para os juros, os juros estão pagando 20 milhões no mesmo período. Aí entra o ponto da tua pergunta. Quando você, aí que eu falei, trocou papel, alguém foi contratado? Quando você faz uma ampliação, o investimento, que eu falei, investimento é você ampliar a capacidade produtiva. Outra coisa é a aplicação. Você comprar um título é a aplicação. Investir você tem a fábrica, vai comprar mais 2 máquinas. Vamos supor que as máquinas não sejam importadas. Você vai comprar de uma empresa aqui no Brasil, que produz máquinas para fabricar calçado. O que acontece? O cara lá o cara que trabalha, o dono da empresa de maquinaria vai receber uma encomenda. Pô, mais 2 máquinas, ótimo. O que ele vai ter que fazer também? Contratar. Por isso que a gente chama que o investimento é a variável chave para a gente pensar na dinamização da economia, porque ela tem o chamado efeito cascata. O cara que produz máquina também, ele contrata um trabalhador, também eventualmente amplia a capacidade de produção de máquinas, e aí o que você faz? Contrata mais gente. Em geral, um emprego mais qualificado, tem uma remuneração mais alta. Essas pessoas que são contratadas nessa fábrica também, elas vão para a rua consumir.
Então, assim, essa que é a espiral ascendente, assim, que faz assim, o investimento, ele tem o que a gente chama na economia de efeito multiplicador. R$1 investido investido na indústria, por exemplo, na produção, tem esse efeito de, pô, R$1 que você investe, digamos, numa empresa que produz máquina, chega até na pizza que você compra no bairro. O cara que é contratado também é um consumidor que trabalha. Então, assim, você tem esse efeito cascata. Deu mais ou menos para entender qual é essa relação? Assim, a gente tem essa relação entre produção e comércio dessa forma. Então, assim, pensar que a gente, no caso do Brasil, a economia está com esse freio de mão puxado, que são os juros, essa relação ela fica travada. Porque se a gente consegue ampliar o investimento da economia, o consumo aumenta e o comércio é beneficiado. A categoria é diretamente beneficiada. Aí pode ser comércio varejista ou supermercados também, gêneros, né? Aí como a gente tem a classificação lá do IBGE e tal. E aí eu já entro na outra questão que é do salário mínimo necessário, que é o que o Diese calcula. O que é esse salário mínimo necessário? É o salário mínimo que foi determinado constitucionalmente lá atrás, lá nos anos 40, se eu não me engano, no tempo do Getúlio Vargas, que é o quê? É um salário que possibilita um chefe de família, seja ele homem, mulher, não importa, sustentar uma família. Certo? Você tem um múltiplo lá, você tem a cesta básica, você tem o múltiplo da cesta básica que dá o salário mínimo necessário. E também tem um cálculo também que tem toda uma discussão sobre a metodologia, mas o que acontece? Por que tem essa diferença entre o salário mínimo está 1.000 e quanto hoje? Não estou com o número de e o salário mínimo necessário de ES, se eu não me engano, está no 6 mil reais. Assim, eu não trouxe nenhum número de cabeça aqui, porque eu também resolvi passar mais a síntese. O que acontece? Por que dá essa diferença assim? É porque o salário mínimo do Diese é uma viagem, caramba, os caras são malucos mesmo, né? Como você falou, assim, como assim? Isso dá o alimento todo. O próprio trabalhador é descrente de que, não, esse salário é muito alto, ia quebrar as empresas, ia quebrar tudo. Vamos lá, vamos fazer a conversão para dólar aí, do salário mínimo necessário. Vamos supor que vamos arredondar para 5 mil reais. Quanto é que está o dólar hoje? 4,99. Então, $1.000. $1.000, certo? $1.000 é o salário mínimo. Vamos supor que o salário mínimo necessário seja $1.000, para a gente botar no padrão internacional. Você multiplica isso por 12 ou por 13, dependendo se você quiser incluir o 13º, a férias, aquela coisa, por 13,13. Vamos lá. O trabalhador brasileiro que ganha o salário mínimo ganha, em média, ali, por perto do salário mínimo, ganha em torno de 13 a 15 mil dólares por ano. Vá para os Estados Unidos ou para outro país, você vai ver qual é. Não estou dizendo que assim, não para fazer aquela comparação, lá é melhor, só para a gente ter assim. A questão é que lá não é que lá é melhor. A renda, um frentista, esse dado eu tinha na cabeça, mas um frentista do posto de gasolina lá ganha, se eu não me engano, por ano, $30 mil. Sim, o salário mínimo nosso aqui dá por ano $13 mil, certo? E o frentista lá, assim, a questão é que o salário, a remuneração do trabalho no Brasil é extremamente baixa. Essa que é a questão. Não é que o salário mínimo necessário é alto, não, é o contrário. Agora, claro que a gente não tem como pensar assim, dá para chegar a entrar um governo e botar um salário mínimo de 1.000 para 5 mil? Não, impossível, não dá para fazer isso assim. Por isso que a política de valorização do salário mínimo é importante, ela é paulatina. E ela foi interrompida no governo Temer e Bolsonaro. Por quê? Você vai mudando essa balança na distribuição da remuneração ali se a gente quiser usar o termo fatores de produção, capital, trabalho, você vai puxando, tirando, digamos, da remuneração de outros fatores em prol do trabalho. Isso é uma política de governo de Estado que, a depender do governo que se elege, vai ter isso como prioridade ou não. A gente elege um governo de direita, eu digo o Brasil, o que acontece com essas políticas? Ele rebaixa o salário. Durante a ditadura militar, o que acontece? Teve o famoso arrojo salarial, não se reajustava. A inflação comia o salário
e o governo não reajustava nada. Aí você imagina para aposentado e pensionista, né? Que assim, a única renda que o cara tem é aquela e não reajusta. Agora, esse é o sentido. Né? O Diese faz esse cálculo como um balizador, assim, para a gente ter uma referência de quanto seria um salário que desse essas condições mínimas para a reprodução da força de trabalho nas condições do Brasil de hoje. Né? E o que a gente tem é um salário que é uma remuneração do trabalho traduzida em salário que é extremamente baixa e ela é baixa historicamente. Isso tem as causas disso geraria uma outra discussão, uma coisa bem mais aprofundada, mas assim, para resumir, a gente pode dizer o seguinte, né? Os países que são chamados da periferia do capitalismo, ou que antigamente se chamava terceiro mundo, têm essa característica de ter salários mais baixos do que no centro, por exemplo, Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Por quê? Porque tem mecanismos de transferência de valor entre esses países que faz com que o valor que é acumulado aqui no Brasil seja transferido para fora. Aí, por exemplo, por isso que eu digo assim, por que de repente um frentista, uma ocupação eventualmente desqualificada, assim, ou uma qualificação baixa, consegue ter uma remuneração tão mais alta que o Brasil, que a mesma, por exemplo, o frentista aqui no Brasil ganha $13 mil e nos Estados Unidos ganha 20, 25. Entendeu? É isso que eu estou falando, assim. Isso tem, porque tem mecanismos que transferem essa renda e lá a redistribuição é feita de uma outra forma. Não estou dizendo que é melhor que aqui, porque lá a desigualdade consegue ser muito maior que o Brasil, porque os ricos lá são os ricos do mundo. Quantos bilionários brasileiros tem na lista lá da Forbes, assim, que sai todo ano de 400? Tem, sei lá, 10, 400, ou 10 no máximo. Agora, a maioria é americano mesmo, europeu, etc. É isso que eu estou falando assim. Só que a distribuição da renda para o trabalho também é ruim lá, mas a questão é que, na nossa condição de economia periférica, que é muito dependente de exportação de commodities, né, estou falando petróleo cru, soja, etc., a gente também, por outro lado, e também retomando a questão do Reis, é necessário que o Brasil se reindustrialize. Como eu falei, amplie os investimentos e sejam investimentos produtivos, porque tem esse efeito multiplicador que faz com que investimentos na indústria, aumento da capacidade produtiva, ela se espalha nos outros setores. Então, assim, só que o que está acontecendo, o que acontece com os governos, com as expressões, quando a burguesia consegue hegemonia no Congresso, hegemonia na arena política, por exemplo, aprofunda o modelo que a gente está reproduzindo aí há décadas, que é de reprimarizar a economia. O que é reprimarizar a economia? É voltar a economia brasileira, moldar ela, configurar ela para exportação de bens primários, soja, etc. E o agro, o famoso agro é pop, agro é tudo, né? O que acontece? É um setor que tem muita representação no Congresso. Se a gente abre o PIB e vê qual foi o setor que mais cresceu nos últimos anos, o agro ganha disparado. Não é à toa que os caras hegemonizam o Congresso. E também a gente pensa o seguinte, o cara vai lá, faz tem esse ganho todo com a expansão da fronteira agrícola, inclusive desmatando, invadindo áreas indígenas, áreas protegidas, etc. Não produz emprego no Brasil, não gera emprego no Brasil, porque até um trator, a máquina que o cara usa, ele compra fora, e os caras conseguem se apropriar de uma massa imensa do valor produzido na economia, e isso, diferente da indústria, isso não se espalha no resto da economia. Então, assim, dificilmente, e aí a gente tem toda uma situação que, mesmo o governo federal fazendo planos safras, que são os planos safra, que é o tipo de plano que dá todo o financiamento para que esse agronegócio se beneficie, isso não tem um retorno para o resto da sociedade, nem econômico nem político, porque os caras vão lá, ainda botam suas bancadas no Congresso, que são todas contra o trabalhador, e não só contra o trabalhador do campo, contra a gente também, porque na hora de votar as reformas, como o Marcelo citou,
todos, a bancada da bala, do boi, melhor dizendo, ou do agro, eles são em peso contra os sindicatos e contra qualquer organização dos trabalhadores. Então, assim, é um comentário geral que eu acho que tocou em todos os pontos aqui. Se tiver faltando alguma coisa, a gente ainda faz o fechamento, assim, mas é isso, gente, assim. Retomando essa questão geral. E também não dá para esperar que o governo faça tudo. A gente luta, elege na eleição, usa a eleição como principal, como a ponta de lança da luta. Mas a gente não pode se restringir a ela. Se a gente ficar, a gente não pode jogar parado também, esperando o governo fazer. É o que o Thelmo falou. A gente, com esse congresso, e o Marcelo também acho que lembrou isso, com esse congresso, o governo, o executivo opera com muita limitação. Para quem acompanhou o último noticiário da semana também, qual é o último movimento do Senado em relação ao Poder Judiciário? Eles querem limitar as decisões do STF, ou seja, a cada mandato o Congresso tem avançado sobre o Poder Executivo e agora está querendo avançar sobre o Poder Judiciário. Em que sentido? Para criar mais hegemonia, sendo esse Congresso conservador e basicamente representante das burguesias. Sejam elas financeira, industrial, que é até mais fraca no Brasil hoje, mas sobretudo do agronegócio. É isso. Valeu.